Fala pessoal, assunto sério por aqui hoje, né? Sempre que o assunto é dinheiro, é bufunfa, é um assunto sério. Já falei isso aqui antes, falo de novo. Ontem à noite, né, o Rodolfo Gomes soltou um vídeo no canal dele com salários, luvas, etc., alguns outros valores também dos jogadores que chegaram para o Santos nessa janela, né? E eu acho legal trazer aqui para a gente poder fazer uma comparação, dar minha opinião, se eu acho que foi um valor legal, se não foi, se tá justo, se não tá. Lembrando que tô dando minha opinião de acordo com a realidade do futebol brasileiro, tá. Óbvio que eu não acho que esses caras mereçam nem perto disso nunca, mas a gente tem que dar uma opinião de acordo com a realidade do futebol brasileiro hoje em dia, que paga salários astronômicos para todos os jogadores, né. Qualquer Zé Ruela hoje no Brasil ganha pelo menos 100 mil. Na Série A, fato. Assim, os caras, o titular de Série A, os caras ganham pelo menos 100 mil. Então, assim, a gente tem que falar de acordo com essa realidade, tá. Não é que eu concorde, mas é isso. Esqueci de ligar aqui a luzinha, homem. Aí, olha lá, melhorou. Então, bora lá, né? Falar aqui sobre os jogadores. Vou falar do menor pro maior, né? Então, vamos começar com o menor salário desses que vieram. E é ele, nosso querido Luizão, zagueiro aí que veio do Novo Horizontino. Luizão até agora não conseguiu mostrar para que veio, né? As poucas chances que teve, falhou. E não é que ele falhou, jogou mal, ele falhou e foi decisivo para os jogos no Santos, né? O Santos tomou gols por conta do Luizão. Então, não tá passando uma boa impressão nesse começo. Mas se for analisar salário, para mim tá ok. 150 mil reais para um zagueiro, o zagueiro novo, promissor, que o Santos, de repente, se vingasse realmente, o Santos pode lucrar muito lá na frente. Eu acho que tá ok, tá dentro do que os times da Série A pagam pros seus zagueiros, né? Ainda mais esses jovens, então não acho que tá nada demais aqui. Ele devia ganhar muito menos que isso no Novo Horizontino, devia ganhar, sei lá, uns 30, 40 mil no Novo Horizontino. Porém, aqui é o Santos, é outra realidade, né? Todo mundo sabe. E ele vem com essa expectativa de ser uma jovem promessa que pode render frutos lá na frente. Então, esse valor aqui, 150 mil reais, pra mim, pro Luizão, não acho que tá horroroso, apesar dele tá indo muito mal, tá? Vamos lá. Léo Godoy é o segundo aí da lista. Opa, o Luizão não saiu. Léo Godoy é segundo da lista aí, 240 mil reais, tá? O Léo Godoy, ele tava no Atlético Paranaense, né? Não foi bem, foi muito mal no Atlético Paranaense. Porém, no Estudiantes, ele fez um ano espetacular no Estudiantes, até que até o Corinthians queria ele. Acabou que ele optou por ir pro Atlético Paranaense. Mas é um salário alto para ele, um jogador que não faz absolutamente nada. Porém, para a realidade, novamente, para a realidade da Série A, é um valor ok. O Léo Godoy, ele veio com essa expectativa que ele pudesse recuperar o futebol que ele desempenhou no Estudiantes, né? Então o Santos acreditou nisso. Muita gente, quando ele veio, gostou dessa aposta do Santos. Eu nunca gostei, tá? Nunca gostei do Léo Godoy. Não, achava ele fraquíssimo ano passado no Atlético Paranaense. Eu achava muito difícil poder recuperar o jogador aqui. Mas enfim, muita gente concordou com essa contratação. E é um valor assim, médio. Eu acho que é muito caro você olhando agora, né? O desempenho que ele faz em campo é lamentável, um jogador nulo, um jogador horroroso. Mas na época que foi contratado, eu não vou criticar a gestão por ter pago esse salário para ele agora, porque muita gente concordou, né? Então é isso. Vamos lá. Zé Inaldo, como diz Galvão Bueno, mas Zé Ivaldinho, nosso zagueiro, 350 mil reais, né? O Zé Ivaldo que veio do Cruzeiro. Eu acho que é um valor também com um zagueiro titular de Série A, com a bagagem que veio o Zé Ivaldo, eu acho que é um valor ok também. Podia ser um pouco mais barato, podia ser na casa de 300, 250 mil. Porém, a gente sabe como é que é a realidade do futebol brasileiro hoje em dia, né? Qualquer zagueiro tá ganhando aí 500 mil, 600 mil. Os zagueiros os zagueiros bons mesmo, de primeira prateleira, ganham isso. E o Zé Ivaldo hoje é o principal zagueiro do Santos, né? E ele veio para um time que tinha o Gil ganhando 500 mil, né? Que ia ganhar 600 mil esse ano. Ele tá ganhando 600 mil esse ano. Então, assim, ele tá ganhando metade do que o Gil ganha. Então, acho que tá um valor ok. A gente tem que fazer essa comparação. Não adianta contratar um cara para ganhar 100 mil, sendo que o outro zagueiro que nem é titular ganha 600 mil. Isso aí cria. O cara desmotiva o jogador, né? Então, acho que tá um valor ok também pro Zé Ivaldo, tá? Barreal, 450 mil. Aí o Barreal que veio do Cincinnati, né? Tava no Cruzeiro também. Aí acabou que o Cruzeiro não quis renovar o empréstimo dele. Ele veio pro Santos vindo do Cincinnati. Aqui eu já achei um valor um pouco caro, tá? Eu acho que dava pra ficar na faixa do Zé Ivaldo ali de 350 mil. O Barreal é um jogador muito versátil.
É um jogador que tem jogado bem quando entra, jogando em várias posições, já jogou de meia esquerda, já jogou de ponta direita, sabe? Já jogou até de lateral. Se eu não me engano, foi no amistoso contra o Curitiba, ele jogou de lateral. Então, assim, é um jogador muito versátil e quando entra bem. Tá jogando fora de sua posição, tá jogando na ponta direita e tá dando conta do recado, assim, tá indo bem, né? Eu queria muito ver o Bairral jogando na meia esquerda ou na ponta esquerda amanhã, por exemplo, no lugar do Soteldo que tá machucado. Então, é um valor um pouco acima, mas não acho que é o pior dos mundos, tá? Ainda tem coisa pior por vir aí, pra vocês vão ver. Antes de eu continuar, eu não pedi no começo do vídeo, tá? Deixa o seu like, hype o vídeo. Se você ainda não é inscrito, pô, inscreva-se no canal, a gente posta vídeo todo dia aqui sobre o Santos, sabe? Notícias atualizadas, a gente tá sempre postando 1 ou 2 vídeos pelo menos por dia aqui no canal, tudo sobre o nosso peixão, beleza? Ajuda a gente. Então vamos lá, continuar, e agora vem um que eu já acho tenebroso, tá? Gabriel Veron, jogador que veio aí emprestado, né, do Porto, jogador que estava no Cruzeiro ano passado, já não fez nada no Cruzeiro ano passado, o Santos foi atrás e conseguiu um empréstimo com o Porto e paga 500 mil reais por mês pro senhor Gabriel Veron. O cara ficou pensando, né, tanta gente aí que acorda de madrugada para trabalhar, pega 2, 3 ônibus, horas de transporte público para chegar no trabalho o dia inteiro suando, dando gás, volta a pegar mais ônibus, pega metrô, chega em casa para comer e dormir. E no dia seguinte é a mesma rotina. A pessoa nem vive durante a semana, às vezes nem no fim de semana. O Gabriel Veron, a única coisa que ele tinha que fazer, era cuidar do corpo dele, que é o material de trabalho dele, é cuidar do corpo. É o cara ser responsável com os treinos, não chegar atrasado, não faltar no treino, treinar certinho, com vontade, para poder recuperar a forma física ideal, se alimentar direito, pelo menos diminuir a vida boêmia, não ficar saindo toda hora, diminuir, não tô falando pra parar, cara, diminuir um pouco a vida boêmia pra poder recuperar a forma física. E nem isso o cara faz ganhando 500 pau por mês. 500 pau por mês. O que você faria aí pra ganhar 500 pau por mês, cara? Cara, 500 pau por mês eu trabalharia, acho que 24 horas por dia, durante a semana, pra, cara, e fazendo, velho, quer que eu faça qualquer coisa aqui, lavo o chão, lambo o chão, qualquer coisa, cara. O cara ganha 500 pau por mês e ele não consegue chegar na hora no treino. Ele chega atrasado no treino, ele falta no treino. Ele vai pra balada, ele bebe, porra. Sabe assim, o cara não dá valor a oportunidade que ele tá tendo aqui no Santos. E eu vou dizer mais. Provavelmente é a última grande oportunidade da carreira do Verón, viu? Eu acho muito difícil algum outro grande clube queira contratar o Verón depois do papelão que ele tá fazendo aqui no Santos. A forma física que ele tá, chegando atrasado, sabe? Totalmente descomprometido. Então, assim, uma vergonha, cara. Isso aqui, essa é um escárnio mesmo, esse valor. É lamentável, cara. Lamentável mesmo. E você vê, por exemplo, um Barreal que dá o gás, que o cara é comprometido, que é versátil, que dá, pô, ganha menos que ele. Um Zé Ivaldo, que pelo menos é raçudo, tá lá titular absoluto do Santos, ganha muito menos que ele. Então, assim, é complicado, né? Vamos lá, o próximo. Esse me surpreendeu positivamente, tá? O Benjamin Roleiser, aí hoje é o principal jogador do Santos, né? O Roleiser, na ausência do Neymar, aí ele se torna o principal jogador do Santos. Tem melhorado, tem evoluído, ainda não está no seu primor físico, não está no seu primor técnico, mas a cada jogo ele melhora, ele encontra passes absurdos, ele é um cara inteligente, um cara que está cada vez mais participativo no jogo. E quando ele veio do Benfica, o Santos pagou 11 milhões de euros para contratar o Benjamin Roleiser. Eu achava que pelo menos 1 milhãozinho ele tava ganhando. Falei, cara, ele vai vir, assinou um contrato longo, o contrato do Rolê com Santos até o final de 2028, então são 3 anos e meio aí de contrato ainda pela frente, e ganhando 762 mil reais por mês, tá? Então, assim, parece que a partir do ano que vem aumenta pra 770, mas fica nisso. Então, pô, 770 mil reais por mês pra um jogador até 2028 do nível do Roleiser, tá de bom tamanho, tá? E aqui novamente, tá, gente? Pelo amor de Deus, vai vir no comentário falando, nossa, você acha normal um salário de 760 mil reais? Óbvio que não, eu tô falando da realidade do futebol brasileiro. Se você comparar com os grandes jogadores que jogam aqui no Brasil, sabe? Você tem que por dentro dessa realidade. Dentro dessa realidade, é um salário muito bom pro Santos. É um salário muito, assim, o Santos tá pagando, entre aspas, barato pelo Roleiser, tá? Então é isso que eu quero dizer. Dentro da realidade do mercado.
Aqui outra bomba, né? Senhor Tassiano, não satisfeito em ser a maior transferência no mercado interno de um clube nordestino para dentro do mercado interno, né? O Santos pagou 4,5 milhões de euros no Tassiano. 4,5 milhões de euros no Tassiano. Ele ainda ganha a barganha de 800 mil reais por mês. 800 mil reais por mês. Ele ganha mais que o Roleiser. Um jogador comum, que todo mundo sabe que é comum. Um jogador que já tem uma idade que o Santos não vai nem conseguir revender depois, mesmo que estiver jogando bem. Assim, é inacreditável o salário do Tassiano. Já era inacreditável o valor que o Santos pagou por ele, tá? Agora, esse salário de 800 mil reais pro Tassiano, isso aí era digno de uma CPI, cara. Era digno de uma CPI. Investigar o que tá acontecendo com o Santos. Quem que aprovou isso? Quem que... Meu Deus do céu, por que pessoas passou essa aprovação do Tassiano por 800 mil reais por mês? Que vergonha, cara. Sim, inexplicável. Nada justifica. Nada justifica, tá? Aqui, David Washington, né, que veio por empréstimo do Chelsea. 842 mil reais por mês. É um valor caro, é um valor acima. Eu achava que era um pouco menos, achava que estava em torno de 700 mil. Porém, dá para entender, o cara veio do Chelsea, é um jogador muito jovem. O Santos tinha uma expectativa muito grande nele. Eu fiquei muito feliz quando ele foi contratado. Eu achava que ele ia dar muito certo aqui no Santos, eu achava que ele ia cansar de fazer gol. Eu até brinquei, cara, com o Neymar dando assistência, Soteldo de um lado, o Roleiser do outro, o David Washington vai cansar de fazer gol. Só que assim, nada tá dando certo no Santos, nada funciona no Santos. Então assim, vamos ver se daqui pra frente ele começa a melhorar. Provavelmente ele vai ser titular na quinta-feira amanhã. Então assim, vamos ver se ele começa a fazer gol, ganhar confiança. É um jogador que eu vejo muito potencial, tá? Mas mesmo assim, caro. 842 mil reais é uma aposta bem da salgada, tá? Que o Santos fez. E vai ter que arcar com isso até o final do ano aí, né? Mas assim, dava pra imaginar, né? O jogador veio do Chelsea. Ele não ganhava pouco no Chelsea. Então, esse empréstimo, óbvio que não ia sair barato, né? Mas pelo menos, por exemplo, nesse caso, o Santos não pagou os 4 milhões e meio de euros que pagou pelo Tassiano. Vocês conseguem entender? Ele veio por empréstimo, o Santos vai pagar o salário dele, beleza. Entendeu? E vamos ver se melhora também, né, David Washington? Me ajuda a te ajudar, né, cara? Pelo amor de Deus, velho. E aqui é a principal loucura do futebol brasileiro desse ano. Isso aqui é a principal loucura do futebol brasileiro desse ano. Pode colocar aí, no livro dos recordes. 1,3 milhão de reais pro senhor Tiquinho Soares. Inacreditável, né? Inacreditável. Um jogador que vinha em baixa do Botafogo. O jogador que era a reserva do Igor Jesus. E... Esqueci o outro jogador do... Nossa, outro atacante do Botafogo. Enfim, esqueci o nome dele agora. Mas ele era Júnior Santos. Então, assim, ele era reserva do Igor Jesus, né? Que era o centroavante. E também do Júnior Santos, que às vezes jogava naquela função também. Então, assim, jogador que ele tava sem espaço nenhum no Botafogo. O Santos vai lá, coloca na negociação junto com o Jair, deixa de ganhar 3 milhões de euros, que iam ser o valor que o Santos ia ganhar mais. O Santos ia ganhar 14 milhões de euros no Jair. Ganhou só 11 para trazer o Tiquinho Soares, então deixou de ganhar 3 milhões de euros. Na verdade, ele custou isso, então, né? Custou 3 milhões de euros pro Santos e ainda ganhou um salário de 1,3 milhão de milhões. É milhão, né? 1,3 milhão de reais. Inacreditável. Como isso, cara? Como é que o Santos paga isso pro jogador e faz um contrato com ele de 3 anos? O Santos vai pagar essa barganha pro Tiquinho por 3 anos. Se o Tiquinho hoje já não é o primor técnico, o primor físico, imagina daqui a 1 ano, daqui a 2 anos, daqui a 3 anos, como é que ele vai estar? E o Santos pagando 1,3 milhão de reais pra ele todo santo mês, cara. Assim, é inacreditável, velho. Como é que isso foi aprovado? Como é que aceitaram esse valor? Assim, é uma piada o Santos, velho. Os caras vêm aqui e pedem o quê? Que o Santos paga. Pô, assim, é uma loucura financeira, assim, sem escrúpulo nenhum. O Tiquinho Soares ganha quase o dobro do que o Roleiser ganha, cara. Pô, olha que vergonha. Sim, é difícil, cara. Eu tento me conter aqui, mas, pô, é umas coisas que eu fico indignado. Realmente o que o Santos faz, o Santos vai se afundando e a gente
tenta entender, tenta ver alguma coisa, algum norte, mas a gente não vê nenhuma luz no fim do túnel, porque a administração, a gestão, assim, é péssima, cara, é péssima. Eles realmente não têm cuidado nenhum, eles não se preocupam com o futuro e tal. A não ser que vai vir realmente uma SAF para salvar esse clube. Eu não vejo nada que salve esse clube a não ser uma SAF decente, tá? Uma SAF como um PIF, por exemplo. Uma SAF decente, séria, é a única coisa que pode salvar o Santos Futebol Clube. Eu tenho certeza disso. Mas é isso aí, que você imaginava esses valores? Concorda comigo nas minhas análises? Enfim, deixa a sua opinião. Se viu o vídeo até o final, também deixa aquele like para ajudar a gente. Hype o vídeo se você tiver no seu celular. Inscreva-se no canal. Todo vídeo tem vídeo meio do Dizu aqui no canal, falando sobre o Santos. Então, ajuda a gente aí a crescer cada vez mais, tá? E atingir cada vez mais pessoas, mais santistas pelo mundo. Beleza? Tamo junto. É isso. Valeu!